Dá uma olhada nessa estatística aqui com os times que mais perderam jogos. Os times da Série A que mais perderam jogos na temporada, né? Na temporada. O Vitória é o time com mais derrotas. A gente colocou o número total de derrotas, o número total de jogos e a porcentagem de derrotas, o que elas representam na temporada do time. Então o Vitória tem aproximadamente 40% de derrotas quando entra em campo, né? O Corinthians tem o mesmo número de derrotas, com mais jogos, então a porcentagem é um pouco menor, mas ainda assim é muito ruim, cara. 23 derrotas é muito ruim para um time do tamanho do Corinthians. O Paraná mais perdeu do que ganhou nesse ano, 51% de derrotas. O Vasco tem também um número elevado, né, com 38% e 22 derrotas no total. O Santos e o Bahia. Estes são os times que mais sofreram derrotas no ano. O Corinthians tá lá no topo desse ranking que ninguém queria estar, hein? É um ranking muito ruim. Vocês acham que o Corinthians vai cair? Vou te dar mais elementos aqui. Não, cair não. Eu acho que tem que se preocupar. O time do Corinthians é fraco. Isso é evidente que é. O Corinthians precisa repensar até o jeito de jogar. Passar a vida inteira jogando desse jeito é para torturar o torcedor a vida inteira. O time do Corinthians pode oferecer mais até em ideia de jogo. E não empobrecer, e não trazer cada vez mais o Corinthians. Vou seguir essa tortura mais um pouquinho. O Corinthians é um recorde de derrotas para ele numa temporada. Ele está empatado com 2007, que foi o ano em que ele caiu. Ele está junto com o Vitória, como a gente já mostrou, em número de derrotas dos times da Série A. Esse aqui é, até aqui, o pior turno da história do Corinthians, 30% de aproveitamento. Quando caiu em 2007, o turno teve 31,6%. O Corinthians está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Em casa, o Corinthians tem 7 derrotas em Itaquera, que é o pior desempenho em uma temporada na arena do Corinthians. O aproveitamento com o Jair não é bom, é de 30%. É o pior dos últimos técnicos do Corinthians. É o pior dos últimos técnicos. O jejum fora de casa é grande. O último jogo do Corinthians com vitória fora de casa foi no dia 15 de agosto. Ali deu 5 vitórias do Jair, mas são só 2. No crédito entrou... São duas. Boa, Eric. São 8 derrotas... Aliás, são 5 derrotas consecutivas. 5 derrotas consecutivas. Dos 10 jogos com o Jair Ventura, o time passou em branco em 6. Ele vinha, antes do jogo contra o Cruzeiro, de uma sequência de 4 jogos sem marcar gols. 400 e tantos minutos, né? Esse levantamento é do Bruno Cassucci, do Globoesporte.com. E os atacantes do Corinthians... No Campeonato Brasileiro, isso, né? Foi o Roger. É dos atacantes do Corinthians a marcar um gol. Não é que seja terrorismo, é óbvio, se você for olhar no macro, Lino, a chance do Corinthians cair é menor, dele não cair é maior do que ele cair. Só que um time grande começa a viver... Acende o sinal amarelo. Exatamente. Sim, sinal amarelo. Sinal amarelo. Bom, o próprio Corinthians sabe disso. A coletiva do Andrei Sanches, presidente, no fim da final, foi parabenizar os jogadores, o grupo, a torcida, mas falou, a gente tem agora um problema aqui para resolver, que é o Campeonato Brasileiro. Eles internamente sabem que a situação não está confortável. Eu achei positiva a vida do Jair, eu achei positiva. Mas é inegável que agora vai ter pressão em cima de um técnico que chegou outro dia... Eu te digo, se não é o Andrei Sanches, que não tem umas costas muito largas... Se é um outro presidente, talvez o Jair fosse até demitido nesse momento. Seria uma loucura, né? Porque acabaram de trazer o cara. Mas louco tem um monte no Brasil, né? Sim. Então, assim... O Atlético Mineiro fez uma mudança surpreendente agora. O Atlético mudou agora. Mas mudou o planejamento já, pensando no planejamento do próximo ano. E também porque parece que o futebol brasileiro vive de ondas, né? Passou a onda do treinador jovem, agora voltou a onda a fórmula do sucesso sempre vai mudando de lugar. A onda agora é trazer os experientes de volta. Volta a Levi, volta a Filipão, daqui a pouco vão achar que o problema pode ser o Jair ou algum treinador jovem. Pois foi até o que eu perguntei para o Mano, Eu acho que o sucesso do Felipão no Palmeiras fez com que os clubes
pelo menos tivessem vontade de trazer a galera mais antiga. Assim, o Flamengo apostou no Dorival de novo, o Galo agora no Levir, enfim. Não me espanto se até o fim do campeonato outros técnicos experientes voltarem aí, assim. Eu não sei, se o Corinthians perder mais um jogo, esse jogo para o Vitória, acho que a pressão vai ficar muito grande no Jair, muito grande. Porque o bloco de baixo vai necessariamente encostar, porque tem confronto direto. Então, Bahia ou Botafogo, tem confronto direto. Alguém vai ganhar ponto. Se o Corinthians perde do Vitória, que é um confronto direto, então o bloco de baixo vai encostar perigosamente nessa rodada. Eu acho que ajuda a explicar esse baixo aproveitamento do Jair, o fato de que o Corinthians, sem ter um elenco com a qualidade que tem o Palmeiras, por exemplo, o Campeonato Brasileiro ficou à margem durante a disputa de semifinal e final de Copa do Brasil. O time se desmobilizou completamente no Brasileiro e ficou muito ligado em Copa do Brasil. Basta ver a escalação do jogo contra o Santos, né? A escalação do jogo contra o Santos. Para salvar a temporada. Era para salvar a temporada. Apesar que eu acho, por exemplo, só o fato de ter ganho o Campeonato Paulista em cima do elenco milionário do Palmeiras, né, de todos os investimentos, para o torcedor do Corinthians, sendo um arquirrival, ele está meio que um melzinho na boca. Mas se ficar passando esse sufoco todo, naturalmente se vai esquecer dessa conquista que foi, né? Por que apostaram tanto na Copa do Brasil? Porque seria, na verdade, a salvação da... E se tivesse mantido o time do Paulista, que já estava enfraquecido em relação ao brasileiro... em todas as frentes. Já estava até enfraquecido em relação ao brasileiro, né? Já tinha saído o Jô, já tinha saído o Pablo, já tinha saído o Guilherme Arana. Mas se tivesse mantido o time do Paulista, se tivesse mantido o Rodriguinho, o Sid Clay, o Balbuena, teria muito... E o Maicon, teria muito mais chance nesse momento de estar brigando por posições melhores no brasileiro, de ter sido campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho, se eu tivesse que falar, foi bom ter vindo o Jair Ventura, na minha avaliação, o time teve um desempenho digno, à altura, no limite daquilo que podia entregar contra Flamengo e Cruzeiro, na minha opinião. E acho que o Jair teve mérito para o time chegar perto. O time chegou perto. Eu acho que se o Corinthians não cair, André, o ano é bom. O ano é bom. Dentro das dificuldades financeiras todas que o Corinthians passou, da perda de jogadores, do elenco mudado 2 ou 3 vezes no ano, em 2 anos para cá, muitas vezes, não caiu, ok, ganhamos o Paulista, chegamos à final de Copa do Brasil, botou uma boa grana no bolso com esse vice-campeonato. Mas não deixa nada para o ano que vem. Não deixa nada. Vai ser um trabalho de construção agora. Mas você imagina se cai. Aí reconstrução. Porque foi... Né? Sim. Saiu o Carille, entrou o Lois, que teve que remontar com a saída do jogador. Acho que o Corinthians fez algumas apostas erradas no ataque, principalmente para o ataque. Não deram certo. Às vezes acontece. Mas é aquele problema, Eric, que você não tem disponibilidade financeira. Aí você começa a dar tiro. Entendeu? Para ver se você consegue acertar. Isso é mais do que normal. A maioria dos clubes, quando não tem disponibilidade financeira, começa a fazer as apostas, né? Não é que você vai no cara certo, porque você não tem condição de fazer isso. Eu acho, isso foi exatamente o que o Corinthians foi quase que obrigado a fazer.